Hoje a gente vai falar dele, o meu amigo Nietzsche, aqui no Entre Pontes. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, compartilhar, curtir, assistir os vídeos que a gente já colocou aqui, para a gente poder continuar com esse projeto que é tão bacana pra gente. E hoje eu não vou falar de literatura, mas calma que eu também não vou falar do meu cachorro, do meu Nietzsche. Eu vou falar de um curta. E aí eu preciso contar um pouquinho da história de como que eu vou falar desse curta. Tava eu ali na minha rede social, passando de um lado pro outro, e aí vi um vídeo de um corte de um filme. Me chamou muita atenção o corte, assim, antes de eu ver o nome do filme. Quando eu vi o nome do filme, que chamava O Meu Amigo Nietzsche, eu falei, gente, como que eu ainda não tinha assistido esse curta que junta amigo e Nietzsche na mesma frase? Bom, olhei, procurei onde que eu ia assistir, achei o curta, fui assistir o curta e me encantei. Pra quem não sabe, eu comecei brincando do meu amigo Nietzsche, mostrando a foto do meu cachorro, porque eu sou fissurada no Nietzsche, o filósofo. Tanto que eu coloquei o nome dele, né, no meu bebê cachorrinho. E aí eu mandei, assim que eu terminei de assistir o vídeo, eu mandei mensagem para dois lugares. Primeiro para a Larissa, falei, eu preciso falar desse curta no canal, e ela falou, não. E depois para minha família. E eu falei, gente, vocês, era uma sexta-feira, eu falei, sexta-noite, o nosso sextou vai ser assistindo esse filme juntos. Eles acharam uma coisa meio estranha, né? Eu falei que tinha chorado muito no vídeo, no filme, que era um filme maravilhoso. E aí, tudo bem, vamos assistir. Venho então, desde então, tentando convencer a Larissa a deixar eu falar desse curta aqui no canal, e ela muito firme, que afinal de contas, o Entre Pontos é um canal de literatura. Mas eu tinha uma carta na manga. Semana passada foi o meu aniversário e eu falei com ela, eu quero esse presente de aniversário. Ela não teve como negar. Então, por isso, hoje eu vou falar desse curta, O Meu Amigo Nietzsche. É um curta brasileiro e conta a história de um menino. Então, a primeira cena do curta é ele com a professora, e a professora falando com ele, olha, suas notas estão péssimas, você precisa começar a ler. Aí ele lê, ela falou, tudo que você encontrar, você vai ler, tudo. Então ele sai da sala muito chateado, aquela outra nota vermelha para levar para casa. E aí ele começa, todo lugar que ele ia, via um cartaz, lia. Via uma coisa pichada no muro, lia. Tudo ele lia. Nesse caminho, ele e os amigos, vem uma pipa caindo, um papagaio caindo, vão correr atrás para poder tentar pegar e acabam no lixão. E aí nesse lixão ele vai lendo as embalagens, os rótulos, tudo, até que ele encontra um livro, mas ele não encontra qualquer livro. Ele encontra Zaratustra, de Nietzsche. Primeira coisa que ele lê é o título, Zaratustra, e depois ele vai tentar ler o nome do autor e ele fica perdido com essa quantidade de letras. Chega em casa com o livro, pergunta o pai fala, esse nome é inglês, não vou saber te falar. Pergunta a mãe fala a mesma coisa. E ele começa a tentar ler o livro, mas ele fica muito incomodado porque ele não consegue ler o nome do autor. No outro dia de manhã, ele vai na padaria, compra pão para a mãe, com o livro na mão, e ele pergunta, todo mundo que ele vai encontrando, ele vai perguntando, como que lê isso? E ninguém sabe responder. Ele fica muito nervoso, joga o livro numa carroceria, numa carroça que estava recolhendo recicláveis. Ele joga, e aí o carroceiro assim, figura maravilhosa no livro, vê ele jogando e fala, menino, esse livro é seu? Ele fala, mas eu não quero mais, porque eu não sei ler nem o nome do autor. E aí o carroceiro pega e fala Nietzsche. Quando fala Nietzsche, ele fala, mas é apelido, né? Porque esse tanto de letra para poder falar Nietzsche. E o carroceiro fala com ele, não, explica para ele de onde vem Nietzsche, explica quem é Nietzsche rapidinho ali. E aí ele fala, olha, esse livro é um livro muito difícil de ler, mas você vai me prometer uma coisa, que você não vai desistir, e toda vez que você achar uma palavra que você não entender,
você vai perguntar às pessoas o que ela significa. Esse carroceiro é um ser iluminado. O menino sai dali então e começa a ler o Zaratustra. À medida que ele vai lendo, ele vai encontrando palavras que ele não sabe e ele sai perguntando mesmo às pessoas o que aquilo significa. Isso vai movimentando todo o entorno dele. Então ele chega com uma mulher, uma vizinha, e fala assim: o que é Aurora? E ela fala: uai, Aurora é a mulher que mora aqui na casa do lado. E aí ele vai atrás da Aurora para perguntar o que é. Ela explica para ele o que é Aurora. Então ele vai movimentando tudo ali. E esse livro vai causando nele isso que a gente espera que a literatura cause nas pessoas mesmo. Essa movimentação. Então você começa a mexer em um e tudo ao redor vai mexer. Ele então começa a levar, né, a palavra de Zaratustra para a escola, ele vai contando para os amigos, ele vai se colocando muito, ele entende muito o que o Nietzsche está falando ali em Zaratustra, então ele acaba se posicionando ali naquele lugar, e isso vai causando um incômodo nas pessoas que não deviam incomodar. Então a professora fica muito incomodada com ele. Ela é a primeira pessoa a sentir peraí, né? Por que ele está questionando tanto? Por que ele está falando tanto? Por que ele tem tantas demandas agora? Então a mesma pessoa que falou com ele, você precisa ler, é a pessoa que se assusta quando ele lê muito e quando ele traz alguns questionamentos. E aí o livro, ele chama Família e tal, e o filme vai caminhando. O filme é uma delícia, é curtinho, vale muito a pena assistir. E eu queria falar de alguns personagens assim que me impactaram mais. Primeiro o carroceiro, já falei aqui, né? Eu acho que ele é muito sagaz em não mentir pro menino. Então quando ele fala, o livro é muito difícil, mas você não pode desistir. Então o livro é muito difícil. É não esconder dele que literatura é difícil. A gente às vezes coloca a literatura num lugar muito tranquilo, né? Mas tem literaturas que precisam de um amadurecimento mesmo para a gente poder ler. Então ele é muito claro com o menino. E ao mesmo tempo ele fala: não desiste, tudo que você não souber, pergunta, questione. Eu acho isso imenso, assim. E aí a gente vê essa movimentação dele em perguntar. E a segunda figura é a professora. E aí eu não queria focar na professora, mas na representação da escola. Porque a gente fala tanto, né, que a gente quer alunos que leem mais, a gente quer alunos que questionam, a gente quer alunos com senso crítico. Mas a gente está preparado para isso? Quantas vezes aquele aluno que te põe na parede, que te pressiona, você fala: ai, que aluno chato? Quantas vezes aquele aluno que te questiona muito, que quer saber muito, ou que põe em dúvida algumas coisas que a gente fala ali na sala de aula, a gente não leva para esse outro lado? E não só a professora, porque quando ele começa a fazer isso dentro de casa também, os pais têm essa mesma reação de que, peraí, né? É que tanta pergunta, por que tanto questionamento? Então a gente fala muito dessa juventude, dessa nova geração que está muito parada. É uma geração que fica só ali em rede social, só quer ver vídeo curto. Mas será que a gente está preparado para ela? Será que a gente também está pronto para tudo que uma juventude traz? Eu gosto muito de Belchior, né? Tanto que marquei Belchior no corpo. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, que é: o novo sempre vem. Então, o novo sempre vem. E a gente está preparado para o novo? É muito fácil a gente olhar para essa nova geração e colocar a coisa de uma maneira muito superficial e não entender o momento em que eles estão passando, o mundo em que eles estão encontrando, e não entender que o mundo agora é deles e que o novo sempre vem. Então a dica de hoje é: leiam Zaratustra. É um livro ótimo, maravilhoso, mas faço minhas as palavras do carroceiro. Não é um livro fácil. Cuidado com interpretações erradas de Zaratustra. Eu acho que tem que ter um conhecimento de Nietzsche, da escrita de Nietzsche, antes de ler mesmo.
Senão a gente acaba não entendendo o que ele está querendo dizer ali, qual que é a escrita dele ali. Mas é um livro que vale muito a pena ler, não só esse, né? Eu acho que toda a obra de Nietzsche é muito maravilhosa. E não deixem de ver o filme, o curta, porque é muito bonitinho, é encantador e abre muito a cabeça da gente. E não deixa de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque agora, além de literatura, eu ainda trouxe um curta para a gente poder conversar sobre. Prometo que foi só dessa vez e foi aí um presentinho de aniversário para mim. E até a próxima quinta, em que eu vou voltar a falar de livros e prometo que eu vou trazer um livro maravilhoso. Até lá!